Olá, cinéfilos! Prepare-se para mergulhar nos bastidores de um dos filmes mais emblemáticos da era dourada de Hollywood. Neste vídeo, você vai descobrir curiosidades fascinantes sobre A Marca do Zorro, de 1940, estrelado por Tyrone Power. Vamos revelar os segredos por trás das câmeras, as influências culturais que moldaram a produção e os detalhes pouco conhecidos sobre os bastidores, os figurinos, o elenco e o impacto que esse clássico teve na história do cinema e na criação de outros heróis lendários. Fique até o final, pois há uma revelação surpreendente sobre a ligação entre Zorro e um dos personagens mais famosos dos quadrinhos. Lançado em 1940 pela 20th Century Fox, A Marca do Zorro foi um remake do filme mudo de 1920, que havia sido estrelado por Douglas Fairbanks. No entanto, a nova versão fez algo que poucos remakes conseguem. Ela não apenas homenageou o original, como também superou sua popularidade em muitos aspectos. Dirigido por Ruben Mamoulian, o filme trouxe uma energia vibrante ao mito do justiceiro mascarado, combinando aventura, romance e ação com uma fotografia primorosa e uma trilha sonora marcante composta por Alfred Newman. A escolha de Tyrone Power para o papel principal foi certeira. Ele combinava carisma, habilidades físicas e um magnetismo que conquistou tanto o público quanto a crítica. O interessante é que Tyrone Power, antes de vestir a capa e empunhar a espada, já era um astro consolidado em dramas e romances históricos, mas foi com Zorro que ele se consagrou como um verdadeiro herói de ação, e por trás da sua destreza com a espada havia muita preparação. Power foi treinado pelo renomado mestre de esgrima Fred Cavens, o mesmo que já havia trabalhado com Errol Flynn. As cenas de duelo no filme, especialmente a que envolve o vilão Capitão Esteban Pasquale, interpretado com intensidade por Basil Rathbone, são memoráveis não apenas pelo ritmo e coreografia, mas porque ambos os atores realmente sabiam manejar espadas. Rathbone, inclusive, era considerado um dos melhores esgrimistas do cinema na época, e sua luta com Power se tornou referência para cenas de ação posteriores. Outro detalhe que chama a atenção é o figurino. O design dos trajes foi meticulosamente planejado para refletir a aristocracia da Califórnia espanhola do século XIX, mas também para reforçar o simbolismo dual do protagonista. Quando Dom Diego Vega está entre os nobres, usa roupas refinadas, cheias de adornos, transmitindo a imagem de um dandy despreocupado, já como Zorro, seu traje preto, simples e elegante, reforça o mistério e a ousadia do herói que desafia os opressores. Essa dualidade inspiraria futuramente o conceito de identidade secreta em inúmeros personagens da cultura pop, inclusive no próprio Batman, como revelaremos mais adiante. E falando em bastidores, vale mencionar que o diretor Ruben Mamoulian trouxe para o filme um toque europeu de sofisticação que elevou a estética visual da obra. Ele usou sombras e contrastes de luz para acentuar a dramaticidade das cenas, o que deu ao filme uma atmosfera quase expressionista em determinados momentos. Essa escolha ajudou a criar a aura de suspense e mistério ao redor do Zorro, algo que era raro em filmes de ação da época. Mamoulian também insistiu em gravar muitas cenas com movimentos contínuos de câmera, o que deu fluidez à narrativa e uma sensação de dinamismo incomum para produções da década de 40. Uma curiosidade pouco comentada é que A Marca do Zorro foi um dos primeiros filmes a realmente tratar um herói mascarado com seriedade dramática, sem cair em caricaturas. Isso se refletiu também no roteiro, que adaptou com bastante fidelidade o romance The Curse of Capistrano, de Johnston McCulley, que introduziu o personagem Zorro ao mundo em 1919. No entanto, o filme fez algumas mudanças estratégicas, como dar mais destaque ao romance entre Diego e Lolita Quintero, vivida pela atriz Linda Darnell, então com apenas 17 anos. A jovem atriz foi uma escolha ousada, mas acabou funcionando bem na tela, especialmente devido à sua química com Tyrone Power. Outro aspecto inovador foi o uso do som. A trilha sonora de Alfred Newman foi tão marcante que ajudou a definir o tom para produções futuras do gênero de capa e espada. A música acompanha os movimentos do personagem como se fosse parte da ação, e isso contribuiu muito para a empolgação das cenas mais intensas. O tema principal, com seus acordes enérgicos, viria a ser reutilizado em diversas produções da Fox, tamanho o seu impacto. Mesmo sendo uma produção de época, o filme foi lançado num momento estratégico em plena Segunda Guerra Mundial e acabou sendo interpretado também como uma metáfora sobre resistência à tirania.
Zorro, o homem comum que se ergue contra um regime injusto usando apenas sua inteligência e sua espada, foi visto por muitos como um símbolo da luta contra os regimes autoritários da época. Essa leitura política não foi explícita, mas estava ali, nas entrelinhas do roteiro e nas decisões estéticas do diretor. E há ainda uma conexão curiosa com o universo dos quadrinhos. Bob Kane, criador do Batman, admitiu que Zorro foi uma de suas maiores inspirações para conceber o Cavaleiro das Trevas. A ideia de um homem rico que vive uma vida dupla, um nobre superficial durante o dia e um justiceiro sombrio à noite, tem raízes diretas em Dom Diego Vega. E mais, no universo das HQs, os pais de Bruce Wayne assistem justamente ao filme A Marca do Zorro na noite em que são assassinados, evento que marca o nascimento do Batman. Uma homenagem explícita e poderosa. Essa ligação simbólica entre Zorro e Batman vai além da inspiração estética. Ambos os personagens compartilham um ideal, usar o medo como arma contra os opressores. Enquanto Bruce Wayne se esconde sob a máscara do morcego para espalhar pavor entre criminosos, Dom Diego Vega usa a capa e a espada para criar um mito, o do homem imbatível que aparece do nada e desaparece nas sombras, deixando apenas um Z fincado em alguma parede ou no orgulho dos vilões. A conexão não é apenas narrativa, é quase filosófica. Ambos operam fora da lei, mas com um rígido código de justiça, e justiça era um tema particularmente sensível na Hollywood dos anos 40. Muitos roteiristas, diretores e atores estavam atentos ao que acontecia na Europa, a ascensão de regimes totalitários, a luta pela liberdade, ainda que de forma simbólica. Filmes como A Marca do Zorro alimentavam esse imaginário heróico que, mesmo ambientado no passado colonial da Califórnia, falava diretamente com o presente. A figura do herói solitário que enfrenta o sistema opressor e vence com astúcia, coragem e senso de humor era ao mesmo tempo um escapismo e uma mensagem de esperança. Outro ponto curioso é como o filme foi recebido internacionalmente. Nos Estados Unidos foi um sucesso comercial imediato, mas em países da América Latina, onde o personagem de Zorro tinha raízes culturais mais próximas. Afinal, o pano de fundo era a antiga Califórnia espanhola. A repercussão foi ainda mais calorosa. O filme ajudou a reforçar a imagem de que heróis latinos podiam protagonizar grandes narrativas de aventura, contrariando a tendência de Hollywood da época de retratar personagens hispânicos quase sempre em papéis secundários ou estereotipados. Tyrone Power, por sua vez, teve sua imagem transformada. Ele já era um astro romântico com sua beleza clássica e porte aristocrático, mas após A Marca do Zorro, passou a ser visto também como um herói de ação. Curiosamente, Power não gostava de ser rotulado apenas como galã. Ele buscava constantemente papéis que desafiassem suas habilidades como ator, e o papel de Zorro ofereceu essa chance. A comédia leve de Diego Vega, a intensidade nas cenas de luta, o romantismo apaixonado por Lolita e a gravidade do herói que luta por justiça. Um verdadeiro tour de force dramático. Por trás das câmeras, o clima era de dedicação extrema. As filmagens foram realizadas com atenção quase obsessiva aos detalhes. As locações externas foram combinadas com cenários internos meticulosamente construídos nos estúdios da Fox. Cada ambiente, desde as praças de Los Angeles colonial até os corredores da Casa dos Quintero, foi montado com riqueza de texturas, tapeçarias, utensílios e arquitetura condizente com a época retratada. A equipe de arte se baseou em documentos históricos e pinturas da época para reproduzir com fidelidade aquele mundo. Outro nome que merece destaque é o de Jorge Regas, que interpretou o Sargento Gonzalez. Com sua voz rouca e jeito bonachão, ele trouxe leveza e humor ao filme, equilibrando o tom entre ação e comédia. Sua presença em cena sempre causava impacto, mesmo quando dividia espaço com figuras mais imponentes. Gonzalez servia quase como uma válvula de escape cômica para o espectador, contrastando com a seriedade dos antagonistas, como o Governador ou o Capitão Esteban. Aliás, o duelo final entre Zorro e Esteban é uma aula de cinema de aventura, coreografado com precisão, iluminado com dramaticidade e montado com ritmo envolvente. Ele prende a atenção do início ao fim. A cena foi ensaiada por semanas e é lembrada até hoje como uma das melhores lutas de espadas do cinema clássico. A tensão cresce a cada golpe e o jogo de palavras entre os dois adversários dá um sabor especial ao confronto que vai muito além da pura técnica. A emoção, rivalidade
humanidade e um senso de destino inevitável. Um detalhe interessante é que a letra Z, símbolo de Zorro, foi cuidadosamente trabalhada no roteiro como algo mais do que uma simples marca. Ela se tornou uma espécie de assinatura artística do personagem, deixando um traço físico e psicológico em seus inimigos. O Z era um lembrete, a justiça estava de olho, mesmo que invisível, e isso acabou se tornando um ícone tão poderoso que ultrapassou o próprio filme. Virou parte da cultura pop, reconhecido até por quem nunca assistiu à obra original. Décadas após seu lançamento, a marca do Zorro continua influenciando gerações de cineastas. Quentin Tarantino, por exemplo, já citou o filme como uma de suas inspirações visuais e narrativas. O próprio personagem ganhou inúmeras releituras ao longo dos anos, inclusive em animações, séries e remakes, como o de 1998 com Antônio Bandeiras. Mas mesmo com toda a modernização, nenhum conseguiu capturar com tanta elegância e intensidade o espírito do herói mascarado quanto o longa de 1940. Por fim, talvez o maior legado de A Marca do Zorro seja mostrar que mesmo em tempos de escuridão, sejam eles políticos, sociais ou pessoais, figuras como o Zorro surgem para lembrar que a coragem, o humor e a inteligência ainda podem desafiar os mais poderosos, que a justiça, mesmo disfarçada de lenda, sempre encontra uma maneira de deixar sua marca. E se você assistiu até aqui, agora sabe, por trás da capa preta e do sorriso sarcástico, existe muito mais do que um personagem de aventura. Existe uma metáfora poderosa sobre resistência, identidade e o eterno desejo de liberdade. Essa foi a história por trás dos bastidores de A Marca do Zorro, uma obra-prima que permanece viva em nossa memória cinematográfica. Até o próximo vídeo!